Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o vigilante do prédio. Os últimos raios de sol desapareciam no horizonte quando assumi meu novo papel como vigilante noturno do misterioso prédio comercial. O uniforme escuro parecia um lembrete dos meus dias na polícia militar, mas a necessidade de sustentar a mim mesmo falou mais alto do que qualquer ressentimento que carregasse. O encarregado da segurança, um homem de poucas palavras com olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam, me deu as instruções enquanto ajustava o boné que sombreava seu rosto. Ele falou com um tom grave, como se temesse ser ouvido pelas próprias sombras que dançavam ao nosso redor. Este é um lugar tranquilo, Elias. Você só precisa dar uma volta a cada 2 horas e bater o ponto de vigilância. Simples assim, ele disse, entregando-me um molho de chaves e um crachá laminado com meu nome e a palavra "O Vigilante Noturno". Entretanto, suas palavras carregavam uma advertência sutil, uma tensão que parecia ecoar nos corredores vazios. E mais uma coisa, ele acrescentou, segurando meu olhar com uma seriedade indescritível. Nunca, sob nenhuma circunstância, entre no 7º andar. A noite caiu como um véu sombrio sobre o edifício, e as luzes que uma vez iluminavam o saguão agora lançavam sombras dançantes nas paredes. Eu comecei minha primeira ronda, passando pelos andares inferiores onde o silêncio era quebrado apenas pelo eco solitário dos meus próprios passos. Cada batida do ponto de vigilância era como um marcador do tempo, um lembrete constante de que eu era a única alma acordada naquela estrutura imponente. À medida que me movia pelos corredores, meu olhar era atraído repetidamente para as portas do elevador que me levariam ao desconhecido do 7º andar. Mas eu me contive. Lembrei-me da advertência do encarregado da segurança e mantive minha curiosidade à distância. No entanto, quanto mais as horas avançavam, mais uma sensação de inquietação se instalava em mim. O que havia no 7º andar que merecia tanto sigilo? Na terceira ronda, a curiosidade finalmente venceu o bom senso. As chaves tremiam em minhas mãos enquanto eu subia no elevador. Apertei o botão do 7º andar, mas o elevador permaneceu parado, aquele andar era bloqueado ao acesso. Decidi ir pela escada de incêndio. A escada de incêndio era estreita e escura, ecoando com cada passo que eu dava. O metal rangia sob o peso da minha curiosidade crescente. Quando alcancei o 7º andar, as luzes fracas penduradas no teto piscaram, como se relutassem em iluminar os segredos ocultos que aquele andar abrigava. A decisão de explorar as portas foi rápida, e minha mão tremia quando toquei a maçaneta da primeira. Ao abri-la, o cheiro de mofo e antiguidade envolveu meu nariz. Caixas empilhadas até o teto ocupavam o espaço, acumulando uma camada fina de poeira. Era um depósito, como eu esperava, mas nada mais que isso. Minha atenção se voltou para a segunda porta, aquela protegida pelo cadeado maciço de metal. A escuridão além dela era quase palpável, como se engolisse a luz da minha lanterna. O frio na minha espinha intensificou-se, mas a curiosidade alimentava a minha determinação. Aproximei-me, examinando o cadeado. Era uma peça imponente, era um estilo antigo. Acho que nunca havia visto um cadeado tão grande. Meus dedos correram sobre o cadeado enquanto eu considerava minhas opções. Sem uma chave, minha única escolha era buscar outra entrada. Contudo, algo me sussurrava que a resposta estava lá, além daquele portal trancado. De repente, sinto meu corpo esquentar com um barulho estridente. Era meu celular. Com mãos trêmulas, peguei o aparelho e atendi, sendo recebido por uma explosão de raiva do encarregado da segurança do prédio. Ele gritava furiosamente, advertindo-me para sair imediatamente. A informação que ele possuía era surpreendente, e eu me perguntava como ele poderia saber da minha presença naquela sala isolada. Você não deveria estar aí. O dono do prédio está furioso. Saia agora, sua voz ecoava no telefone. Como ele sabia que eu estava aqui?
Será que cada passo meu estava sendo observado? Uma sensação desconfortável se apoderou de mim, a certeza de que algo além do meu conhecimento estava em jogo. A confusão se misturava ao medo em meus pensamentos enquanto eu olhava para cima. Havia uma câmera de segurança acima de mim. Mas, por que o dono do prédio estava olhando as câmeras depois das 3 horas da madrugada? Prometi ao encarregado que estava saindo e desliguei o telefone. Evitei o 7º andar, mas os dias se passaram e minha curiosidade só aumentava. Na semana seguinte, decidi subir novamente no 7º andar. A curiosidade se transformou em uma chama ardente. No meio da madrugada, subi ao 7º andar. Olhei novamente para a porta. E dessa vez, estava entreaberta. As sombras dançavam ao meu redor, e uma vontade inexplicável me impulsionou a entrar na sala proibida. Com passos cautelosos, cruzei o limiar, deixando a porta ranger suavemente atrás de mim. De repente, com o ranger da porta, um grito abafado ecoa nos meus ouvidos. De onde estaria vindo? A escuridão era impenetrável, mas minha lanterna revelou uma cena que gelou meu sangue. Ao redor da sala, fileiras de estantes estavam repletas de documentos antigos, cada um marcado com selos de confidencialidade. Mapas, diagramas e fotografias cobriam as paredes, formando uma teia complexa de informações. No centro da sala, um grande objeto coberto por um pano negro estava posicionado. Tentado a descobrir o que estava abaixo do pano, me dirigi até a mesa. Mas, um forte golpe em minhas costas me fez cair de dor. O golpe foi forte, o vaso atrás de mim estilhaçou com o impacto, mas a dor apenas intensificou minha determinação. Quando olho para trás, uma estranha sombra encapuzada se lança contra mim. Com uma força que eu não sabia que possuía, lutei contra a criatura. Nosso confronto parecia um embate entre sombras, cada movimento obscuro e imprevisível. No entanto, minha determinação superou o medo, e finalmente, consegui dominar a figura encapuzada. Ao remover o capuz preto, o choque se apossou de mim. Diante de mim estava o dono do prédio, agora desacordado. O mistério se aprofundava, e eu me vi perdido em um labirinto de verdades ocultas. O grito abafado retornou, e, ao explorar a sala, me deparei com uma figura amarrada e amordaçada dentro de um armário. Os olhos da vítima expressavam um misto de terror e alívio ao ver que a maré da batalha havia virado. A pessoa, agora libertada, revelou uma história sombria. Ela havia sido sequestrada pelo próprio dono do prédio, que almejava comprar sua empresa a um custo irrisório. O prédio comercial, envolto em segredos e conspirações, era palco de tramas mais sinistras do que eu jamais imaginara. A chegada da polícia trouxe um alívio momentâneo. O dono do prédio foi algemado e levado, mas a atmosfera da sala ainda exalava um ar de mistério não resolvido. Me afastei daquele lugar, sentindo-me marcado pela escuridão que espreitava entre suas paredes. O medo de que aquele homem, o dono do prédio, um dia possa se livrar da prisão e buscar vingança me atormenta. Mudei-me para longe, buscando distância daquele pesadelo que se desdobrara. Segundo relato: o vigilante do cemitério. O ar noturno estava carregado com um silêncio pesado quando eu comecei minha ronda como vigilante do cemitério. Eu costumava pensar que meu trabalho era simples, já eram 5 anos trabalhando naquele cemitério, precisava apenas manter os jovens brincalhões longe do lugar sagrado dos mortos. Naquela noite, porém, eu percebi que o desconhecido era muito mais assustador do que adolescentes travessos. Enquanto caminhava pelas fileiras de lápides, algo parecia errado. Risadas abafadas e passos apressados ecoavam pelo local. A princípio, pensei que fossem apenas jovens se divertindo, uma travessura noturna comum. Afinal, o cemitério sempre atraiu os mais corajosos em busca de emoção. Caminhei mais rápido, esperando pegá-los desprevenidos.
As sombras brincavam com a luz da minha lanterna, fazendo com que cada lápide se tornasse um monstro potencial. E foi então que vi uma figura no final do caminho. Ei! Vocês precisam sair daqui. É proibido pessoas no cemitério à noite, gritei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. A figura permaneceu imóvel. Pensei que talvez fosse apenas alguém se escondendo na escuridão. Mas, à medida que me aproximei, a atmosfera mudou. Uma sensação de frio percorreu meu corpo, e meu coração começou a bater descompassado. Isso não é uma piada. Vocês não deveriam estar aqui, insisti. Foi então que a figura se virou para mim. Seus olhos brancos brilhavam na escuridão, e sua presença emanava uma escuridão que sugava a luz ao seu redor. O terror tomou conta de mim quando percebi que não eram adolescentes brincalhões, mas algo sobrenatural. A figura se aproximou lentamente, e meu instinto gritava para correr, mas meus pés pareciam estar pregados no chão. Cada passo daquela alma sombria ecoava como um sussurro aterrador. Talvez eu tenha ido longe demais esta noite, pensei, enquanto a figura chegava mais perto. Fechei os olhos de desespero, o frio se intensificou, e uma voz sussurrou em minha mente, como um vento gelado. Você não pertence aqui. Eu cambaleei para trás, tropeçando em uma lápide. A figura sombria encarou-me, seus olhos vazios penetrando minha alma com uma intensidade aterradora. Uma onda de sombras e murmúrios, vozes de almas passadas atormentadas, tomou conta de minha mente. Desespero se entrelaçava com cada pensamento, quase me arrastando à beira da loucura. A presença sombria era como um vendaval de angústia, suas formas fantasmagóricas dançavam em minha visão. Entre as visões torturantes, uma imagem clara surgiu, uma lápide, uma inscrição desgastada pelo tempo. As palavras, agora mais nítidas do que nunca, emanavam uma luz que cortava a escuridão ao meu redor. Uma passagem bíblica, marcada na pedra como um farol de esperança, guiou meus olhos e acalmou minha mente atribulada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi como se a própria Escritura tivesse o poder de dissipar as visões atormentadoras, trazendo-me de volta à realidade. O cemitério estava silencioso, as sombras recuando diante da luz incerta da lua. A sensação de desespero diminuiu, substituída pela compreensão de que eu havia testemunhado algo além da compreensão humana. Quando finalmente recobrei a consciência, estava sozinho no cemitério. A pesada atmosfera persistia, como se as almas que me visitaram ainda estivessem presentes em espírito. Meu coração batia descompassado, e meu corpo tremia sob o impacto do que acabará de testemunhar. A figura sombria, as visões e os murmúrios, tudo desapareceram como neblina ao amanhecer. Foi então que senti um toque real, um adolescente cujo rosto parecia preocupado. Ele tinha visto meu colapso e se aproximou, perguntando se estava tudo bem. A revelação de que aquilo não era mais do que uma alucinação deixou-me atordoado. A linha entre o real e o sobrenatural tinha se dissolvido temporariamente, mergulhando-me em um pesadelo que parecia infindável. Desde aquela noite, carrego o fardo dessa experiência, sabendo que as sombras podem desencadear visões assombrosas, mas também que nem sempre o que vemos nas trevas é real. O cemitério, agora mais do que nunca, parecia guardar segredos que ultrapassam as fronteiras entre a vida e a morte, entre a lucidez e a escuridão. Terceiro relato. O vigilante do hospital. Era mais uma noite comum, como os últimos 12 anos como vigilante do hospital. Meu trabalho era garantir a segurança dos pacientes e da equipe, mas naquela noite, algo fora do comum estava prestes a acontecer. Caminhando pelos corredores vazios, na madrugada, notei uma luz piscando em uma sala de emergência pouco utilizada. Intrigado,
Me aproximei cautelosamente, a chave presa ao meu cinto ecoando no silêncio. Ao abrir a porta, fui recebido por uma luz fraca e pelo som sutil de murmúrios. A sala estava ocupada por uma figura encolhida, de costas para mim, diante de um monitor piscando freneticamente. "Ei, tudo bem aí?", perguntei, minha voz ecoando na sala. A figura não respondeu, mas os murmúrios continuaram, agora mais audíveis. Ao me aproximar, pude ver que era uma enfermeira, vestida com um uniforme desgastado, movendo-se de maneira quase automática. Seu rosto estava obscurecido pela penumbra, e o brilho nos olhos era ausente, como se ela estivesse em um transe. "Precisa de ajuda?", perguntei novamente, mas a enfermeira não mostrou sinais de reconhecimento. Foi então que notei algo estranho no monitor. Os gráficos vitais eram estáveis, oscilando em padrões irregulares. De repente, a enfermeira ergueu a cabeça, e seus olhos vazios encontraram os meus. "Eles estão aqui", sussurrou ela, sua voz ecoando com um tom angustiado. Antes que eu pudesse reagir, as luzes piscaram e a sala mergulhou na escuridão. Uma sensação arrepiante percorreu meu corpo, e quando as luzes voltaram, a enfermeira desapareceu. O monitor estava desligado, como se nada tivesse acontecido. Pensei comigo mesmo, seria a minha imaginação? Intrigado e buscando entender o que presenciara, fui em busca da enfermeira responsável pelo setor. Ao encontrá-la, compartilhei minha experiência com a figura enigmática na sala vazia. A enfermeira, com uma expressão séria, suspirou antes de começar a contar a lenda que circulava entre os funcionários do hospital. "Ah, você também a viu", disse ela, com um olhar pensativo. "Dizem que é a enfermeira fantasma. Uma alma atormentada que volta de tempos em tempos." Curioso, pedi para que ela compartilhasse mais sobre a lenda da enfermeira fantasma. A enfermeira fez uma pausa antes de começar sua narrativa, uma história que havia se transformado em parte das lendas do hospital. A enfermeira em questão era uma mulher dedicada ao seu trabalho no hospital. Seu turno da madrugada era marcado pelo silêncio e pela responsabilidade de cuidar dos pacientes que, muitas vezes, encontravam-se em um estado mais vulnerável. Tudo transcorria normalmente até aquela fatídica noite. Durante a calada madrugada, um paciente sucumbiu a uma loucura momentânea, gritando agonizante no meio da noite. Preocupada com o bem-estar do homem em desespero, a enfermeira decidiu investigar a origem dos gritos angustiantes. Ao entrar na sala do paciente, encontrou um cenário de total descontrole. O homem, possuído por uma fúria inexplicável, investiu contra ela com uma haste de ferro usada para a aplicação de soros. O ataque foi implacável, e a enfermeira foi violentamente atingida na cabeça. Após o terrível incidente, o paciente, em meio a uma crise de descontrole, veio a falecer naquela mesma noite devido a complicações cardíacas. A enfermeira, gravemente ferida e traumatizada, lutou pela vida por algumas horas, mas acabou sucumbindo ao traumatismo craniano. Desde então, dizem que a alma da enfermeira permanece ligada àquela ala do hospital. Revivendo o fatídico acontecimento, ela vaga pelos corredores em busca de paz, como se a memória daquela noite assombrasse eternamente seus momentos finais. A lenda da enfermeira fantasma ecoa pelos corredores, alimentando a aura de mistério que paira sobre a ala do hospital, onde o passado se entrelaça com o presente e as almas atormentadas buscam redenção. A enfermeira continuou explicando que durante as madrugadas, alguns funcionários ocasionalmente testemunhavam a aparição da enfermeira fantasma. Nas noites seguintes, enquanto realizava minhas rondas, a enfermeira fantasma não apareceu novamente. No entanto, a lenda permanecia viva, e a sensação de que o hospital escondia mistérios sombrios persistia. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.